Perfeito. Então, vou iniciar a gravação agora. Fique à vontade, uma boa conferência. Tá, obrigada. Bom dia a todos e a todes. Eu sou Márcia Maria, conselheira vice-presidente do CRP 01. É um prazer estar com vocês aqui na manhã de hoje. Um prazer ter a Fabiana conosco. Fabiana não mora no Brasil atualmente, ela mora na França. Então, assim, se disponibilizou para estar conosco nesta manhã. A gente agradece a gentileza, a disponibilidade da Fabiana em estar conosco. Sou uma mulher negra, cabelos curtos, usando brincos, óculos, uma blusa alaranjada e branca. Nós teremos o apoio de duas intérpretes de Libras. O funcionamento da nossa conferência, a Fabiana sugeriu que nós façamos uns 50 minutos e que a gente possa abrir para perguntas, e depois mais 50 minutos e abrimos novamente para perguntas, tá bom? Essa conferência vai ser gravada para termos o registro e depois disponibilizar via CRP 01 e no YouTube. Será disponibilizado um link para inscrição durante a realização do evento. Vocês podem clicar no link, fazer a inscrição e o certificado vai aparecer de imediato para todos. Sim, e agora vou apresentar a doutora Fabiane. A doutora Fabiane Albuquerque é doutora em Sociologia, feminista, negra, escritora, autora do livro Cartas a um Homem Negro que Amei. Agora eu passo a palavra para a doutora Fabiana. Se vocês tiverem qualquer outra dificuldade, a gente pode ir respondendo aqui pelo chat e vamos ouvir a doutora Fabiana. Doutora Fabiana, mais uma vez, muito obrigada pelo seu acolhimento, pela sua disponibilidade em estar conosco. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Márcia, aos demais participantes. Talvez se vocês puderem escrever de onde está, né, no Brasil, de que cidade, estado está falando, eu vou acompanhando aqui através do chat. Eu agradeço muito pelo convite que a Márcia me fez, né? E é uma honra poder participar e falar do meu livro, né? A partir dessa obra, que é uma obra Rio Grande do Norte, olha, Brasília, Rio Grande do Norte, que é uma obra autobiográfica. E aí eu gostaria de começar, porque o título do evento é A Escrita é um Processo Terapêutico? E eu gostaria de começar respondendo esta pergunta. Antes de responder, né, faço a minha descrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelo curto, enrolado, uso óculos de grau redondo. Estou vestindo uma blusa de frio de lã vermelha e um cachecol com cores azuis, marrom, amarelo. E estou falando da França, cidade de Lyon. Aqui agora são 14 horas e 10 minutos. Estamos em pleno inverno, por isso estou vestida assim. Bom, a escrita é um processo terapêutico? Depende. Eu, por exemplo, escrevo também artigos científicos e não vejo esse tipo de escrita como um processo terapêutico. O processo terapêutico, para mim, ele acontece muito mais no gênero ensaio, onde eu posso colocar a minha subjetividade ligando com a teoria. E, nesse caso, é um gênero, um romance autobiográfico. E eu posso dizer que, através dessa obra, a escrita é um processo terapêutico, tanto para mim, que escreveu este livro, quanto para quem o lê. E eu gostaria de fazer uma coisa um pouco inédita durante essa conferência, que é ler
algumas das mensagens que eu recebi de pessoas que leram o meu livro, porque acho que isso tem um impacto muito grande para quem escreve, né? É uma devolução, e para quem também ainda não leu, né? Para ter uma ideia da dimensão do que é essa escrita. Então, eu gostaria de começar com uma frase de Bell Hooks, que ela vai dizer o seguinte: a teoria não é intrinsecamente curativa, libertadora e revolucionária. Só cumpre essa função quando lhe pedimos que o faça e dirigimos nossa teorização para esse fim. Olha que coisa interessante. Então, a partir do momento em que eu uso a escrita como uma forma curativa, como diz Bell Hooks, ela se torna, de fato, uma escrita terapêutica, né? Mas ali tem que ter a intenção, né? E nesse livro, Cartas a um Homem Negro que Amei, eu posso dizer que a intenção é falar de feridas profundas, individuais e sociais, porque eu jamais isolo o indivíduo, né, do seu contexto, da sua configuração familiar, social, cultural, né, e dou esse status de dor separada do contexto, né? Então, a intenção do livro é curativa. Eu posso dizer que é um processo, foi e tem sido um processo terapêutico coletivo, porque as mensagens que me chegam são, de fato, mensagens bastante profundas, né? Então, o que cura, o que é terapêutico, é o processo de elaboração. Elaboração da própria história, elaboração da própria dor, dar nome às vivências. Essa coisa de dar nomes é uma coisa muito, muito, muito importante. A gente talvez até transcure a necessidade que temos de achar palavras certas para denominar as coisas. É uma necessidade humana, né? Poder descobrir, por exemplo, que o que você viveu foi racismo é libertador, porque tira uma culpa de cima do indivíduo, né? E muitas pessoas, né, nas redes sociais têm feito isso, têm compartilhado a descoberta de que eu achei que o problema era eu. Olha que coisa interessante, eu achei que o problema estava comigo, né? Então, poder achar palavras disponíveis fora de si para nomear as coisas é libertador, né? É curativo, é terapêutico. Poder dar nomes, por exemplo, o que você viveu foi abuso, né? Porque quando criança não se tem ideia do que se vive e muito menos não consegue entender num contexto muito maior do que a si mesmo as próprias vivências. Então, os nós das nossas vidas precisam ser compreendidos. E a escrita, ela pode ter essa finalidade. Aliás, a minha escrita, os ensaios que eu já escrevi até hoje, os textos que eu publico no portal de L10, ela tem essa, como se diz, missão, né, de nomear as coisas. E é interessante que tem uma socióloga que ela é franco-argelina, e mora aqui na França, que ela tem um livro muito bonito que se diz O Racismo Mata Duas Vezes. E ela vai dizer o seguinte: é melhor viver com a violência que compreendemos do que com a violência que não podemos explicar, que não podemos pôr em palavras. Rashida Brahim é o nome dela. E aí, no meu romance, eu parto tentando explicar, né, as dores, as marcas de uma vivência que é a minha, porque o livro é narrado em primeira pessoa, mas procurando no contexto familiar, no contexto social, na configuração das minhas duas raízes, seja aquela paterna e materna, o que aconteceu ali, né? Quais são os processos históricos e sociais
que provocaram também dores, né? Porque eu não consigo conceber, né, o sofrimento apenas do ponto de vista social, a maior parte é individual. A maior parte deles é social. E aí, eu vou dizer logo no início do meu romance que eu sou feita de dois sertões, né? E eu parto disso, eu sou feita de dois sertões. Do sertão mineiro, o mesmo sertão de Guimarães Rosa, ele é de Codisburgo, e a minha família materna é da mesma região, 2 horas ali da cidade dele, e do sertão paraibano, que é uma outra configuração. E cada sertão ali traz as suas marcas específicas, e tem coisas que unem, né? Como o isolamento social. Uma das características geográficas do sertão é que ele está longe de um polo metropolitano, ele está longe da vida cultural, né, econômica, e ele desenvolve muito no interior do país, em regiões muito afastadas, né, onde a pobreza é marcante para alguns, né? O Guimarães Rosa provavelmente ele não concorda comigo que a pobreza é marcante do sertão, porque ele era filho de fazendeiros, né? Eu descendo daqueles que trabalhavam para as fazendas, né? Então, esse tipo de configuração, na minha elaboração, ele provocou não só esse isolamento geográfico, mas um isolamento emocional, psicológico, porque essas pessoas que trabalhavam para fazendeiros viviam em fazendas isoladas, né? E as fazendas eram muito longe uma das outras. Então, os meus antepassados, por séculos, né, migraram de fazenda em fazenda, mas num contexto de isolamento social. E o que o isolamento social provoca em termos psíquicos? O Guimarães Rosa vai dizer assim que o sertão é o sozinho, é o eu que não encontrou o tu. E essa definição, para mim, ela é fantástica, porque caracteriza um tipo de isolamento emocional e psíquico de famílias que não encontravam na relação, na interação social, uma maneira de se ver e de se relacionar socialmente. E essas famílias isoladas, né, não tinham à disposição palavras para explicar nem a exploração, nem o racismo, nem o patriarcado, muito menos mulheres tinham à disposição palavras, imagens, narrativas para entender a exploração que sofriam com relação aos abusos dos maridos, dos pais, dos irmãos, enfim. Então, o patriarcado mineiro é muito forte nesse sentido, né? E o interessante é que nisso tudo, né, nos dois sertões, né, eu digo que potencializou na minha história de vida, no meu percurso, esse sentimento de isolamento, porque o meu pai ele vem do Nordeste, né, no Pau de Arara, no final dos anos 50 para São Paulo como imigrante, né? E vai potencializar esse sentimento de solidão, né? De ser considerado nordestino, com todos os estereótipos que vocês sabem que existe no Brasil, né? Tanto que por muitos anos ele não tinha nome em São Paulo. Ele viveu ali por 20 anos, ele era chamado de Paraíba. Então, nome não existia, né? O que isso faz, né, em termos de autoestima para uma pessoa? Então, eu reconstruo esse caminho partindo dessas minhas duas origens e vou traçando esse caminho de cura e de sentido, né, e de palavras para explicar. Então, como eu fiz sociologia, né, a teoria me ajudou a ler, né, toda essa história à luz de diversos autores que eu chamo para dialogar comigo. Então, o livro também pode ser lido como uma biografia teórica,
ou uma sociologia biográfica, né? E aí, a dor que ela não encontra canal para ser escorrida, né? E aí eu estou falando novamente de uma configuração onde a gente não tinha palavras à disposição. Ela faz estrago, né? A dor que ela não encontra canal para ser escorrida faz estrago. Então, a gente não conseguia nomear o que era racismo, machismo, abuso sexual, violência. Não tinha no horizonte palavras para isso. Aí alguém pode dizer, mas isso aí era comum da época dos nossos pais, dos avós, não é só a tua configuração, né, sertaneja. E aí eu vou dizer assim, olha, no livro eu digo que não é assim para todas as famílias afrodescendentes. Por exemplo, aquelas que conseguiram se reunir em torno de clubes sociais nas grandes metrópoles saíram na frente com relação a uma postura de enfrentamento do racismo. Eu encontrei em São Paulo, na época que morei lá, um clube fundado apenas 10 anos após a abolição da escravidão, que é lá em Jundiaí, um dos clubes mais antigos da cidade, se eu não me engano, o terceiro, porque o primeiro está no Rio Grande do Sul, Clube Negro, né? Os negros não podiam frequentar os mesmos lugares que os brancos logo após a abolição. Nem piscinas públicas. Olha que coisa interessante. A gente acha que segregação só existiu nos Estados Unidos, né? A nossa não era escrita na lei, mas era uma lei que era um consenso, né? Então, essas famílias organizaram, conseguiram terreno e ali construíram um lugar para se encontrar e realizavam bailes, realizavam concursos de beleza, já numa época, né, muito onde as pessoas não falavam, né, do que foi a escravidão, das dores que isso deixou, do que significou ser tratado como mercadoria por mais de 3 séculos. Então, esses clubes posicionaram negros e negras de forma diferente na sociedade. Quem vem dessa realidade está há gerações muito à frente de quem nasceu em polos isolados, em famílias afro-brasileiras isoladas nos sertões do país, né? Porque tinha um grupo de referência, alguns estudavam, ia puxando outros, né? Eu encontrei em Jundiaí uma classe média letrada, né? Médicos com 60, 70 anos, médicos negros, fisioterapeutas, artistas, professores, né? Pessoas concursadas, enfim, que tiveram uma outra vivência do que é ser negro, com todas as dores que isso implica, né? O que eu estou tentando dizer é que não viveram isolados, estavam ali juntos, numa cidade, e que isso marca de forma diferente percursos e trajetórias individuais do que nascer num sertão e ter que desbravar, né, como primeira geração, alguns horizontes que não foram ainda percorridos pelos seus, como, por exemplo, eu sou a primeira geração da minha família que nasceu fora de fazendas. A gente acha que a coisa ficou muito lá para trás, né? A primeira geração da minha família que nasceu fora de fazendas. E olha que nascer fora de fazendas não é uma coisa, nossa, e daí? É uma coisa muito significativa, né? Quem tem família que foi trabalhador braçal em fazenda sabe o que é isso, é praticamente um regime de servidão e que foi perpetuado depois da abolição, né? E ainda acontece, né, em diversas partes do Brasil. Então, ter à disposição palavras, ter à disposição instrumento para ler a própria história, marca de forma diferente a posição que cada um ocupa nesse mundo.
Por isso que eu digo que o conhecimento para a população é importante. Para nós, negros e negras, é potencializado, porque isso dá condições também de interpretar a própria dor e a própria trajetória de vida. Então, eu falo do isolamento social e geográfico de ser fruto do sertão. Isso criou uma forma de se relacionar e se posicionar no mundo muito específica. Porque também no sertão nós não éramos os mais fortes. Minha família nunca foi mais forte, como, por exemplo, as famílias de jagunço, que se impunham pela força. Nós éramos aqueles que obedeciam. Então, historicamente, perdíamos terras, éramos passados para trás, né? E isso eu conto no romance. E éramos aqueles que abaixavam a cabeça. Interessante que essa postura de ceder, né, de que existia sempre alguém superior, acompanhou por gerações a minha família. E a humilhação social, né, que eu vejo a humilhação como uma questão social, não é só individual, que é uma maneira de dominar o outro através da diminuição do seu próprio ser, né? Então, a minha família passou por esse processo de humilhação e carregou muita culpa por isso, por não poder se dar conta de que era um processo social, né, de se achar inferior nesse processo e, né, se posicionar assim na vida, e essas posturas se cristalizam nos membros, né, de uma família, de um grupo social. E olha que interessante a cristalização de alguns comportamentos, de alguns valores, de algumas formas de agir e de ser. Quando eu fui conhecer a família do meu pai, do outro sertão, que já estava toda em São Paulo, eu tinha mais ou menos uns 20, 21 anos, né? Eu era freira na época, em Goiânia, e eu decidi procurar para reconstruir essa minha história e fui visitar essa parte em São Paulo. E eu encontrei ali algumas características que tinha no meu pai, né? Apesar da distância, é muito claro como alguns comportamentos se cristalizam na gente, né? A partir da nossa socialização num núcleo familiar específico, e que, embora a gente se afaste, né, e passe tempo, outras pessoas podem apontar a mesma característica que tem em outros membros, né? É aquilo que o José Saramago dizia: para você ver a ilha, você tem que sair da ilha, né? Então, para você conseguir ver esses comportamentos cristalizados na tua própria família, você precisa sair dela. É interessante que quem mora longe, passa muito tempo sem ir, consegue voltar e ver algumas coisas que não conseguia ver antes, né? Porque toma distância, né? Tomar distância da própria história, do próprio percurso pessoal, para depois voltar e olhar, é uma coisa muito interessante de se fazer, né? de perceber o quanto que a gente tem, né, de comum com um núcleo, né? E aí, bom, o livro ele pode ser estudado como infância negra, como o que não fazer numa sessão de terapia, porque eu trago muitos exemplos, né, de sessões de terapia das quais eu passei com mulheres brancas, com freiras, né, com mulheres burguesas. Pode ser lido como um processo de decolonização, relações interraciais, enfim, tem vários temas para se trabalhar dentro de um livro. Então, agora, eu gostaria de ler alguns comentários que eu recebi de pessoas do Brasil inteiro, né, que escreveram, que comentaram, para poder entender o que como é importante
essa questão de escrever a própria história numa perspectiva de luz, de elaboração. Porque, às vezes, falta a palavra no outro e você ler, né, exatamente aquilo e alguma coisa dentro se transforma, né? E, bom, vou ler alguns, peço a permissão para vocês para ler alguns retornos que eu recebi, né, que eu selecionei para poder ler aqui. Primeiro, bom dia, Fabiane, tudo bem? Terminei a leitura do seu livro. Que história! Me vi em muitos capítulos, principalmente no que diz respeito à família, pois meu irmão e eu fomos criados um pouco pelos avós e depois por um tio materno. E aí as coisas começaram a ficar difíceis. Meu pai, um mineiro de Além Paraíba, faleceu com 33 anos de pneumonia. Minha mãe, 1 ano e meio depois, com 29. Bem, como eu estava te contando, vivi cada capítulo do seu livro. Teve dias que chorei demais, me desesperei em lágrimas, me dispersou uma raiva. Queria ir em todos os lugares que você falou e bater em algumas pessoas. Teve dia que queria brigar. E pensei, puxa, por que é que ele não a entendeu? É uma senhora de 62 anos. Uma outra. Olá, Fabiane, tudo bem? Aqui tudo bem. Li, essa aqui tem 72, do Rio Grande do Sul, Pelotas. Li o teu livro e preciso te confessar que 60% da minha vida, dos altos dos meus 72 anos, está passada limpo nas tuas narrativas. Vou te confidenciar um fato curioso que aconteceu comigo. Perdi o sono por algumas noites, coisas que raramente acontecem comigo. Mas, tentando investigar a minha insônia, concluí que ela só se dava nas noites em que eu ia para a cama com o teu livro. Teus relatos são muito fortes e tão identificadores que me deixaram muito elétrica, espantando o sono. Há pouco tempo me libertei do homem negro que amei. Me divorciei há 9 anos, mas as cicatrizes jamais serão apagadas. Me enxerguei em tantas narrativas. Acho que, em grande parte, é a experiência da vida da grande maioria das mulheres negras. Minha vontade era poder distribuir o teu livro para um grande número de mulheres negras, porque ele é ensinamento, um sacode, um acorda, menina. Não permita que te sufoquem, te anulem, te coloquem para baixo, te releguem a um plano. Beijos, Terezinha. Uma outra de Birité, Minas, me escreveu assim: fui molestada na minha infância pelo meu pai. Só isso. Uma outra, escrevo-lhe porque preciso te contar que quero te deixar um comentário bonito. Ainda não consegui escrever. Eu estou chegando ao final e confesso que sempre tive a literatura como uma fuga, uma estratégia de sobrevivência, de sonhos, mas com você experimentei um encontro. Foi bem difícil de seguir nas páginas, pensar em situações muito familiares que vivi e que nunca contei para ninguém. Olha que coisa forte. Esse livro, para algumas pessoas, essa escrita, como diz a prefacionista do livro, ela acorda os silêncios de algumas pessoas. Bom, uma outra. Comprei seu livro recentemente, só agora terminei meu primeiro semestre em filosofia que consegui parar para ler. Eu estava pensando em te mandar essa mensagem depois que terminasse a leitura, mas é impossível. Ler as linhas nessas cartas me remete à minha mãe, à minha avó materna, que aos 14 anos engravidou do meu avô, que tinha 40 e já era casado. Me vejo conversando com as minhas tias, minha mãe, e até minhas primas, dizendo que não houve abuso, que minha avó se apaixonou porque ele havia lhe dado um batom.
Me vejo conversando com a minha avó paterna, que negra como era, tinha mais apego a mim do que a minha irmã caçula branca, que já era bastante protegida pela minha mãe. Não muito diferente de como é hoje. Você, de fato, conversa comigo. Existem duas coisas que quero te dizer. Obrigada. Ler a frase. Como uma mulher tratada e desumanizada dessa forma pode educar alguém para ficar de pé? Iniciou a minha conclusão de perdoar a minha mãe. Essa foi uma menina de Santos. Uma outra escreveu assim: nós vamos para o lançamento do seu livro em Goiânia. Eu e meu namorado negro. As nossas dores estão nos matando. Uma outra, da Bahia. Cheguei através do seu texto no portal de Ledé sobre um lançamento em Porto Alegre. Interessante. Comprei como um apoio moral, porque sei como é terrível ter nossos momentos de celebração transformados em cenas de violência. Eu estou lendo aqui porque uma das pessoas que eu li o comentário está aqui também. Comprei como um apoio moral, porque sei como é terrível ter nossos momentos de celebração transformados em cenas de violência e deslegitimação. Não sabia que eu encontraria nesse livro o amparo que eu precisava para iniciar a minha nova idade. Fiz aniversário e ler cartas foi um verdadeiro presente. Uma outra. Fábio, querida, gostaria de te agradecer. Tão difícil, mas ao mesmo tempo tão necessário. Obrigada pela coragem de falar e quebrar silêncios. Silêncio esse que só ajuda a manter o nosso senso de culpa diante das violências sofridas e de inadequação diante da vida. Muitas foram as emoções e sentimentos que senti enquanto percorri aquelas linhas. Revivi um dos momentos mais difíceis e injustos da minha vida, o abuso. Uma outra. Acabei nesse instante de ler as cartas. É bastante emocionada que te escrevo e sinto vontade de te mandar esse abraço. Tenho percorrido também longos caminhos em busca da construção de um lar e de um lugar de equilíbrio. E lendo o seu livro, consigo revisitar, olha quais as palavras, revisitar, reelaborar situações vividas e, principalmente, reconhecer, nomear e admitir violências. Uma outra, muito obrigada pela escrita. Me afastei de 80% da minha família depois de 2018. Minha mãe faleceu um ano depois e eu finalmente tive forças para me afastar por completo do meu irmão que abusou de mim. Muita terapia e sinto zero culpa de ter tirado essa pessoa do meu convívio. Uma outra. Comprei seu livro. Não, é a mesma pessoa. Bom, é isso, por enquanto. Por enquanto. Então, agora, acho que a gente poderia abrir, né, para pessoas que queiram fazer ainda alguma pergunta, e depois a gente podemos, não sei, Márcia, fazer um bloco de 5, 6 perguntas, ou mais, não sei. E depois a gente dá continuação. O que vocês acham disso? Para não ficar só eu falando aqui e você só ouvindo aí, né? Márcia, você pode liberar seu áudio? Está muda. Então, quando eu li o livro da Fabiana, eu fiquei emocionada e preocupada, porque ela faz ali denúncias que são graves, né? Principalmente ali da família, dos religiosos. Aí eu fiquei preocupada como ela ia fazer as pazes com essa família, e até mesmo preocupada assim dela ter algum revanche por parte da igreja, né? E tive a oportunidade de, em outro evento, fazer essa pergunta para a
Fabiana, ela disse que para ela é tranquilo, que ela havia conversado com essas pessoas antes de publicar o livro, né? Mas, enfim, você falou de coisas muito importantes, Fabiana, e a questão da segregação racial, nós temos uma segregação assim aqui no Brasil, que é uma segregação social, né? Determinados espaços não são para pessoas negras, e isso ocorre até hoje. Mas eu me lembrei, enquanto você estava falando, que eu morei em Uberlândia, né, em 1987, 1986, 1987, e aquela época lá ainda havia também os clubes separados, os clubes sociais. Eram separados, clubes de pessoas negras e clube de pessoas brancas. Inclusive, Uberlândia é o único lugar onde o Pelé foi barrado, num clube lá, né? Que era o Praia Clube, onde só entravam pessoas brancas. E o Pelé tinha ido, acho que fazer uma visita ou jogar lá, não lembro bem, e ele foi barrado nesse clube. E aí você falando, eu me lembrei, né, de que eu tive a oportunidade de conhecer também lá em Uberlândia esses clubes onde eu frequentei, clube que era só para pessoas negras, que chamava Black Chic, o local, e era frequentado só por pessoas negras. E na época, né, os locais, os outros clubes de pessoas brancas, pessoas negras não entravam. Eu tenho uma pergunta para você, Fabiana. Eu não sei se tem outras perguntas aí, Mayara. Você me passou aqui? Não, por enquanto não. O pessoal ainda não está mandando Né? no chat, Então, não. eu vou tomar a dianteira, mas, olha, peço que as pessoas se sintam à vontade para fazer perguntas, né? Nós estamos aqui numa conversa, né, Fabiana? E eu gostaria que todo mundo se sentisse à vontade para também questionar. Eu tenho uma pergunta. Você falou da importância do conhecimento para a libertação da população negra. Aí eu te pergunto, como você explica que pessoas negras que tiveram a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade, e mesmo assim escolher representantes políticos que não se coadunam com as nossas pautas? É isso. Eu gostaria que você abordasse um pouco sobre isso, e porque agora, né, há uma preocupação de que a gente tem 4 anos aí para nós melhorarmos essa conversa entre nós, né? Para que a gente não volte a ter no poder esse presidente que acabou de sair, que não nos representa, que passou 4 anos falando que a minoria tem que se adequar à maioria. Na verdade, nós, pessoas negras, nós não somos minoria, nós somos 56,1% da população, mas ele passou esses 4 anos, em todas as oportunidades que tinha, falando que a minoria tinha que se adequar à maioria. E eu te faço essa pergunta porque nós temos pessoas negras que votam nesse tipo de pessoa, né? E pessoas negras que muitas vezes têm faculdade, que tiveram a oportunidade de estudar, né? E aí eu quero te ouvir, Fabiana. Então, aí eu vou voltar nessa questão, né? A Márcia me fez em um outro evento. Como é que você vê essa questão, né, do convento, das denúncias que você fez e tal, né? E aí, no momento, assim, ninguém se manifestou contra, né? Porque eu acho que teria que reconhecer que está lá dentro, né? Por exemplo, eu conto passagens bem pesadas, né, de abusos dentro da igreja, de umas situações assim quase surreais, né, de freiras africanas que tiram útero para que não engravidem de padres, né? Quando eu morei no Congo, na África do Sul, eu vi os relatos dessas mulheres, né? E aí, o dia que a igreja se manifestar, ela vai ter que se reconhecer quem que é quem aqui, né? Então, eu acho que para muitos membros é melhor ficar quietinho do que se expor demais, né? Então, talvez por isso o silêncio até agora, né?
E, Márcia, você toca num assunto muito interessante, porque quando eu falo que o conhecimento, ele liberta, né, a gente ajuda a ler a própria vida. Interessante que eu cito esses clubes sociais negros, e eu posso dizer que muitos deles que eu frequentei, a maioria desses negros que formou, que conseguiu uma ascensão social, principalmente os clubes de São Paulo, seus membros foram se declinando para a direita, né? Inclusive, em um dos clubes que eu frequentava em Jundiaí, tinha um grupo denominado Tucanafro, que era um grupo de negros do PSDB, né? E o que isso explica? Isso explica que na construção dos nossos valores, das nossas preferências políticas, a raça, ela não é o único fator determinante na hora de escolher, né, seus candidatos, seus partidos. É aquilo que o Bourdieu chama de gosto de classe. Em São Paulo tem uma questão muito interessante. Quem é de São Paulo pode, talvez, perceba, né? Talvez nem tanto em São Paulo, mas assim, no geral, a pessoa vai subindo de vida, né? E ela vai se tornando gradativamente uma pessoa conservadora e vai adquirindo os valores da sua classe social. Então, nós temos, né, o elemento classe, que é muito importante na decisão. Classe média, quando, né, consegue alguns degraus a mais na hierarquia social, tem a tendência de votar, de alinhar seu pensamento junto com a burguesia brasileira branca, para se sentir justamente parte de uma classe social. Então, negros de classe média, estudados, assim, que votam na direita, que são do PSDB, inclusive, que votaram, né, porque o que esse governo representa não é a direita, né? Existe uma direita até mais lúcida do que isso, mais negros que se aproximaram de um gosto de classe. Então, assim, xingar o PT fazia parte, né? Ter empregada doméstica faz parte. Então, assim, adquire as mesmas práticas do que o que eles consideram como ideal de vida. Então, negros e negras não estão livres, né, só pela questão da raça, de não aderirem a certa ideologia. Inclusive, a presidente do Clube Negro de Jundiaí, ela saiu candidata pelo sistema de cotas raciais pelo MDB, né, que o MDB foi o partido responsável pelo golpe e o primeiro que eliminou a Secretaria de Igualdade Racial, né, que tínhamos antes no nível federal. Então, assim, o que isso explica? Classe social, né? Você está fazendo parte de uma classe média, a tendência da classe média é atacar o PT, a tendência da classe média é não falar de raça, porque tem negros também que dizem, gente, vamos parar com isso, já está muito cansativo essa coisa de ficar, né? O negócio é trabalhar, vamos esquecer, né? Isso faz parte de uma classe social. Então, o negro que sobe, Márcia, ele tem muitas chances de aderir a esse pensamento social, de classe, porque é muito difícil sobreviver sendo classe média negro se não aderir, né? A gente sabe como é que é ser esquerda, negro e morar em condomínio, né? Condomínio de classe não é fácil. Então, para grande parte de negros se adaptar às condições, né, que o seu meio exige, que é isso mesmo, é muito mais fácil, né? Pode ser uma questão de sobrevivência, né? Então, a classe sozinha, a raça sozinha, ela não consegue explicar por quê, mas a classe social, ela ajuda. É muito coercitiva essa questão de quando você sobe, se não tiver um pensamento crítico muito enraizado, uma postura de vida e os seus valores bem claros, você se deixa engolir
pela configuração que você, pela nova configuração da qual você está fazendo parte. Então, negros aí pedindo golpe, né? Mulheres negras, é muito comum achar, inclusive o ex-presidente da Fundação Palmares, né? Então, o seu desejo de dominação e de fazer parte dessa burguesia branca o levou a se alinhar a isso, ao invés de combater. Eu tenho outra pergunta aqui, da Emily. Fabiana, gostaria de saber em que momento de sua vida você abraçou esse processo de escrita como forma de aliviar dores? Muito bom. Então, olha, eu sempre gostei muito de redação, né, de fazer. Só que houve um fato muito marcante, que eu também cito no livro, e que me podou, que talvez que atrasou, né? Como eu sempre fui muito boa com relação a escrever temas, cartas, enfim. Durante o meu primeiro ano de universidade, na Universidade Federal de Goiás, né, um dos professores pediu que fizéssemos um texto em forma de crônica. E eu fiz esse texto e ficou muito bom. E quando ele entregou, né, as folhas e os resultados, o meu foi o último, e ele perguntou quem tinha escrito aquele texto, né? Eu disse que fui eu, e ele disse, não foi você, eu vi na internet. Né? Para mim foi um choque. Eu disse, onde é que você viu na internet? Não existe, meu texto foi meu, como é? Me mostra. E aí ele disse, não, eu vi, esse texto foi copiado na internet, né? Eu disse, bom, você vai ter que provar, não sou eu que tenho que provar que não é meu, você vai ter que provar que ouviu de fato e aonde está. Então, vamos para a sala do coordenador do curso para a gente conversar. Então, nesse momento, ele recuou, né? E ele disse, não, então, foi você mesma? Então, se foi você mesmo, tá bom, né? E deixou. Para mim, aquele evento foi muito marcante, porque me criou uma grande insegurança das pessoas acharem que aquilo que eu estava escrevendo foi copiado, né? E, bom, a partir daquele ali eu não investi mais, eu não quis mais mexer com escrever, enfim, nem para mim mesma. E eu só retornei à escrita, dizendo assim, uma escrita que eu tive coragem de lançar publicamente, foi em 2017, que eu escrevi o meu primeiro texto para o portal Guelé10, que se chama Nunca Me Sonharam. Um texto assim que foi muito comentado, um texto onde as pessoas, nossa, diziam, eu também, nossa, isso aconteceu comigo, enfim. E aí eu percebi que a minha escrita, ela tinha efeito sobre as pessoas, não era algo banal, assim, as pessoas tinham interesse em ler, né? E a partir daquele momento, de 2017, eu comecei a enviar regularmente, né? Eu tenho uns 25 textos publicados no portal GL10, que Nunca Me Sonharam, Mulheres Negras e o Direito ao Amor, Entre Escolher e Ser Escolhida, diálogo entre uma socióloga negra e um jornalista italiano branco, que mais? O Brasil não conhece o Brasil, a humilhação como controle social, enfim, não, tem vários, não me lembro de todos agora. Se é branco, se é negro, é negrão, negão, se é brancão, sobre a brutalização do homem negro, sobre o sentimento de dó da branquitude diante da nossa dor, muitos textos. E as pessoas comentavam, e as pessoas participavam e escreviam, e isso me levou a um desejo bem maior de elaborar, né, de uma forma um pouco mais organizada o que eu penso sobre patriarcado, violência, o Brasil,
da colonização, enfim. Então, no livro, Cartas a um Homem Negro que Amei, né, que foi resultado desse processo de escrita, de publicações de textos, eu consigo, assim, de uma maneira mais ampla e profunda e complexa, dar nome a muitas outras coisas da realidade brasileira e das nossas subjetividades. É isso, Emily. Emily, né? Fabiana, eu queria que você falasse também para a gente um pouco como é que você acha que dá essa construção do patriarcado, que é uma construção que eu acho que se renova sempre, mas como é que você acha que isso acontece na nossa sociedade? E gostaria também de te perguntar qual a sua ligação com o Goiás, né? Que você falou do sertão mineiro, sertão paraibano e o sertão goiano. Como é que foi essa interação aí com o sertão goiano? Então, é engraçado, né, que lá para o sul, Goiás todo já é sertão, né? Porque as pessoas pouco sabem, né, de Goiás. Eu acho que no Brasil o que prevalece como eixo cultural, intelectual é Rio, São Paulo, né? Minas, algumas coisas, mas Rio, São Paulo ali, né? Se você não está nesses dois eixos, assim, praticamente o que se tem de música, de cultura, de textos acadêmicos quase desaparecem, né? Então, Goiás, para mim, é uma casa, né? Uma casa que encontrei, né? Ou aquilo que é mais parecido com a ideia de lar, porque no meu livro eu falo que deixei Minas, né, muito cedo, ainda na época menor de idade, para poder entrar num convento religioso que fica aí, em Goiânia. E aí eu tive contato com movimentos sociais, foi aí que eu fiz a universidade, saí, né, da vida religiosa, continuei vivendo aí, trabalhando, né, até depois sair para morar na Itália. Mas a minha relação com o Goiás ela é muito, muito profunda, né? Eu falo desse meu tempo aí no livro, você que leu, né, Márcia? Dá para identificar. Eu falo dessa minha vivência com muitas dificuldades, mais assim, com uma gratidão muito grande pela terra goiânia, né? Que, para além de todas as complexidades que é o agronegócio, o extermínio dos indígenas que esteve aí, de um Estado que tenta sufocar suas origens populares, né? De uma política coronelista ainda, né? Onde prevalece o poder dos fazendeiros, e agora das igrejas, né? Incrível. Goiás é o maior produtor de igrejas evangélicas neopentecostais do Brasil. Todas as igrejas que se vê por aí foram fundadas, né, as mais ricas foram fundadas aí, no estado de Goiás. Sem contar que é também o estado do sertanejo, da música sertaneja, né? Agora, você une isso tudo, né? Igrejas pentecostais com uma ideologia muito conservadora de extrema-direita, junto com o agronegócio e junto com o sertanejo, né? Isso aí vira um balaio, né? E abaixo disso é o povo tentando sobreviver com suas raízes, né? Que é também um estado ainda tem folia de reis, é estado ainda que tem muitos grupos quilombolas, né? É um estado. Então é esse popular sendo sufocado pelos poderes desse estado, mas é uma terra muito especial para mim, né? Uma terra que eu tenho afeto, tenho uma ligação afetiva, e com muitas pessoas ainda, né, que eu convivi e ainda convivo nesse estado. Então, a outra pergunta é sobre o patriarcado, né? O patriarcado é o poder dado ao pater, né? Ao pai, ao homem, ao macho, né? Como o líder, o pai da família, o padre, o pastor, né? É a figura do poder centrada no homem, né? E a gente vê na história que quando o poder ele é unilateral, ele é tirano, né?
patriarcado, para mim, ele é tirano, né? Quando o poder é centrado no homem da família e ele percebe que ele tem esse poder sobre os demais membros, seu poder se torna tirano. E eu tenho um texto que é bastante duro, mas é um dos textos que eu mais gosto de compartilhar, principalmente no Dia Internacional das Mulheres, porque ele foi escrito nessa ocasião, há uns 2, 3 anos atrás. O texto se chama, também está no portal Guelé 10, Pela Memória de Minha Mãe, Alice, é o nome do texto. E aí eu começo o texto dizendo como o patriarcado matou a minha mãe, né? Então eu conto essa história de que mulher, né, tinha que casar virgem, que se casasse, se perdesse a virgindade antes, era se transformada em uma carne de segunda categoria, que não conseguia mais na prateleira do relacionamento ser escolhida, né? E ela engravidou antes do casamento, e nisso, no sertão mineiro, vocês imaginam o que é, né, para uma mulher. Então, ela carregou, né, até a morte, esse rótulo de mulher fácil, de mulher que não valia, enfim, né, inclusive dentro da própria família, né? Então, a minha relação com o patriarcado, porque né, eu vivi, eu senti, eu carrego na minha história, as mulheres da minha família foram e ainda são oprimidas, muitas delas pelos próprios maridos, né? Mas é muito difícil, porque é algo que se torna naturalizado, né? De pedir a permissão para o marido, eu tenho que ver com meu marido, umas coisas assim pequenas, né? Eu vou ver com meu marido, se ele deixar, né? Eu acho assim, né, depois de tantos anos de caminhada e de reflexão, de busca de autonomia, eu ainda acho isso assim uma das formas mais violentas. Se meu marido deixar, eu vou, né? Eu olho assim e falo, puxa, o patriarcado ele deu certo mesmo, né? Como que é tão naturalizado se pedir a permissão. Então é isso, né? Esse sistema, é um sistema social de pensamento que tem consequências devastantes na vida de crianças e de mulheres, sobretudo, né? Então, nós vivemos sob o jugo de um patriarcado branco, porque os homens negros, apesar de serem machistas na estrutura do patriarcado branco, eles também são subjugados, né? Passaram de escravo para os trabalhos de servidão, né? De uma remuneração baixa, logo de menos poder, né? Ele até exerce seu poder tirano, o homem negro, numa relação com uma outra mulher, né? No dia a dia, mas na estrutura, né? Social, o patriarcado ele é branco, né? Burguês, capitalista, e ele domina essa forma de pensar. Tanto hoje que o Brasil é um dos países onde a mulher é um dos países onde a mulher é vista como mercadoria, né? O mercado da beleza, de se investir nessa mercadoria para ela ser vista, né? Pelo macho, né? É muito forte, né? A aparência da mulher para que ela seja escolhida. Os padrões de beleza são muito muito cruéis, né? No Brasil, muito mais do que aqui na França, né? Então, bom, o nosso patriarcado, ele tem essas camadas, tem aquele do sertão, tem aquele das cidades grandes, né, das grandes metrópoles, enfim. E o patriarcado do sertão, ele faz estrago, porque não tinha um contrapoder para esses homens, né? Eles eram donos das mulheres, tanto quanto eram das vacas, dos cabritos, né, das fazendas. Mulher era um outro grupo, um outro objeto, né? Fazia parte do seu, né, do conjunto da sua riqueza, né? Ou quando o homem não tinha nada, tinha pelo menos a mulher, né? Para que ele podia fazer tudo o que quisesse. No sertão mineiro, isolado, os homens podiam fazer
tudo o que eles quisessem com suas mulheres, porque não tinha justiça, não tinha uma comunidade que achava isso absurdo, porque já era naturalizado, né? Enfim, tanto que tem uma frase assim que eu sempre ouvi desde criança, né? De mulheres ao redor, que era: ah, pelo menos ele não te bate, né? Tipo, nossa, você tem que estar muito agradecida porque ele não te bate, porque bater é normal, né? Nossa, ele pelo menos ele não te bate, então fica com ele, não pode divorciar, né? Porque ou quando batia, a frase era: pelo menos ele não deixa faltar nada em casa. Olha que coisa violenta, né? Então, assim, bater Horrível isso. pode. Ele pode te bater, mas não deixa faltar nada em casa. Era ainda existe, né? Coisas assim que você fala, gente, se a gente for olhar profundamente, isso é de uma violência, né? Terrível, terrível. Mas se convive. Fabiana, vou Uhum. te confessar. Eu estava lendo ali o seu livro e, assim, menina, eu li aquele livro no fôlego, né? Porque, o meu Deus, ela é muita coragem de uma pessoa expor tanto assim no livro. E aí eu ficava pensando, mas e o marido que ela não fala, né? Porque até lá no 8º capítulo, acho que você não falava do marido. Eu falei assim, nossa, ela deve ter sido muito bem casada, porque até agora ela não cita o marido. Até que eu chego na parte que você fala do marido, da família lá italiana, né? Que, assim, como a gente sabe, é muito complicado, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho também, Fabiana, desse racismo que a gente enfrenta no Brasil, porque o racismo aqui no Brasil ele foi construído, de certa forma, toda hora ele acha maneiras de mudar, né? De mudar o jeito, mas continua sendo ali aquele racismo presente, forte, que assim, que nos bate, que nos deixa assim, sabe? Tem hora que você pensa, meu Deus, como eu dou conta de viver num país desse com essas pessoas, né? E aí eu fico assim, às vezes, pensando, né? Eu não posso odiar todo mundo, eu tenho que continuar convivendo, eu preciso continuar combatendo, eu preciso continuar trabalhando, eu preciso estar lá na minha repartição pública, mesmo sabendo que eu sou aquela servidora que, apesar de fazer o trabalho duro e sujo, somos nós que fazemos, né? E temos um tratamento desumano nessas convivências, porque eu costumo dizer que o racismo no Brasil ele é violento, ele é pejorativo e ele é normativo, porque a pessoa branca ela convive com você até onde ela acha que você está fazendo aquilo que ela quer. A partir do momento que você é uma pessoa que se posiciona, né, que você é uma mulher negra que se posiciona, e a gente vê isso com várias pessoas negras que, inclusive, já conseguiram um certo posto de poder, como a Thaís Araújo, um dia com a Sônia. Ela estava naquele programa da Ana Maria Braga, e ela parece que falou lá, que citou que não gostava de abóbora, né, para Ana Maria Braga. Aquilo foi um absurdo. Outro dia estava nos jornais, o pessoal todo atacando a Thaís Araújo. Então, tipo assim, nós negros no Brasil, nós somos aquelas pessoas que nós só temos o direito de trabalhar, né? Vivemos com essas pessoas brancas que muitas vezes imprime esse relacionamento normativo, né? Eu tenho que atender às expectativas desse outro que é meu amigo, né? E para a gente é muito complicado isso, complicado porque a gente vê um racismo aqui complexo, um racismo que se reinventa todos os dias para deixar pessoas negras no lugares onde elas estão, de subordinação. E como você vê, né, essa renovação do racismo brasileiro, essa mutação, né, desse racismo aqui no nosso país? Eu gostaria que você me... Uhum. O interessante é que a Cecília, né? Cecília que está aí, ela me mandou esses dias um vídeo de um evento que teve em Brasília, né, na UNB, que aconteceu numa conferência, né, num encontro de negros na universidade, onde o professor Ari Lima, um homem negro,
que foi um homem que estudou na universidade, na UNB, nos anos 80, né? O Ari Lima. E foi um dos responsáveis pela idealização do sistema de cotas dentro da universidade, né? Porque o caso dele foi que ele foi reprovado, assim, né? Sem muita base teórica do professor na pós-graduação, né? Mas a questão era que o vídeo, ele foi convidado para voltar nessa universidade, tinha muitos negros lá e tal, e aí uma professora pediu, uma professora que se diz uma mulher negra, né? De pele clara, e ela disse uma coisa assim que eu fiquei remoendo aqui muitos dias. Ainda pretendo escrever sobre isso, né? Ele falou do racismo que ele sofreu, que ele foi reprovado, que ele recorreu, e ele conseguiu uma revisão de nota, né? Na época, enfim. E aí, uma professora do departamento de antropologia, olha, antropologia, gente, antropologia, né? Eu não perdoo, não. Porque quando o racismo vem lá de um engenheiro, assim, que você fala, ele não tem nenhuma base de ciências humanas, né? Mas de antropólogo, você olha assim e fala, nossa, complicado. Bom, ela disse assim, olha, eu fui colega sua, Ari, né, da pós-graduação, não sei se você se lembra de mim, nós estudamos juntos, né, e tal, mas você acha que foi só isso mesmo, que foi racismo isso que você viveu? Não foi outra coisa, não? Porque eu vejo de uma forma muito mais complexa isso, sabe? Porque, por exemplo, não era só você. Eu, por exemplo, e começou o discurso, eu olhei assim, eu falei, eu não estou acreditando no que ela está falando. Olha para você ver a violência dessa frase. Você acha que foi racismo mesmo? Não foi outra coisa, não? Quando alguém diz isso para uma pessoa negra que está relatando uma questão de racismo, ela tá dizendo o seguinte: o problema não foi o racismo, o problema está com você. É que você é um negro, uma pessoa problemática, sabe? E aquilo é de uma violência que eu fiquei pensando assim, né? Que coragem de andar num encontro que era de negros, né? Um homem negro relatando e dizer publicamente, na frente de todo mundo, que o que ele estava dizendo não era bem aquilo, não era verdade, né? Então, olha a questão. Alguém pode falar assim, não, mas o cara é bem problemático mesmo. A leitura que eu faço é que não existe nada, nenhuma reação, nenhuma ação, nenhuma rejeição, nenhum afeto, nenhuma admiração fora dos demarcadores sociais de raça, classe e gênero. Não existe. Não existe. Entendeu? O mesmo comportamento, né, que um negro tem e é punido por isso, se um branco tivesse, não seria da mesma forma. Né? Você, Márcia, você pode hoje em dia, hoje, com toda a tua bagagem intelectual, sua caminhada de vida, né? Vamos imaginar um mundo distópico, você se torne branca, a tua vida muda completamente. Então, o conteúdo que tem dentro de você pouco interessa para a sociedade. Porque se você chegar num fórum hoje, mesmo sendo a Márcia, né? Com outro fenótipo branco, é outra reação, outro comportamento. Então, assim, tem pesquisas que dizem, gente, e isso é muito grave no Brasil, que pessoas brancas recebem muito mais atenção na interação social do que pessoas negras. O tempo que as pessoas dedicam para conversar com pessoas brancas é muito maior do que o tempo que dedicam para... Olha que coisa, né, que sembra pequena, mas é determinante de muita coisa. Então, assim, se você dedica mais tempo a alguém, você tem mais chance de conhecê-la, você tem mais chance de gostar, você tem mais chance de convidar para um trabalho, você tem mais chance de fazer um projeto junto, né? Tem pesquisas que dizem que crianças brancas recebem muito mais atenção e mais afeto em escolas, em creches, do que crianças negras. Inclusive, elas são muito mais colocadas no colo,
tocadas, acariciadas, né, confortadas do que crianças negras. Tem pesquisas que dizem que existe um termo que é formado até por uma socióloga dos Estados Unidos que fez uma pesquisa na Bahia. Ela tem um livro em inglês que se chama The Colors of Love, As Cores do Amor, sobre a distribuição de afetos em base à cor e o fenótipo dentro das famílias. Ela descobriu, na sua pesquisa de campo, que nas famílias na Bahia, crianças que nasciam mais claras do que outras tinham mais afeto, mais atenção. Então, tudo é condicionado pelos marcadores de classe, raça e gênero. E no Brasil, eu ouso dizer e contradizer muitos daqueles que dizem que é a classe social aquela determinante. Não. A raça tem muito mais impacto, porque mesmo brancos, pobres, têm mais condições, por exemplo, de meninas brancas, pobres, dependendo do fenótipo, têm mais chances de conseguir um trabalho no shopping, numa loja, do que meninas negras de classe média. Porque o que conta é a aparência e não a classe social. Dá para entender? Então, nosso Brasil tem um livro de Gessé de Souza que eu amei, Como o Racismo Constrói o Brasil, né? Então, o nosso fator raça no Brasil, ele é determinante de grande parte da vida de uma pessoa. E isso, para mim, é assustador. Isso condiciona nota em universidade, isso condiciona convite para projetos junto com o professor ou não, isso condiciona casamento, isso condiciona emprego, promoção no trabalho, né? Tem uma pesquisa lá do Pacto Narciso da Branquitude, né, da Cida Bento, que os próprios gestores de recursos humanos confessaram que se dois candidatos, um branco e um loiro, dos olhos azuis estiverem empatados, um negro e um loiro dos olhos azuis estiverem empatados, a mulher confessa que ela vai preferir o loiro. Confessa numa entrevista, assim, né? E está lá no livro, né? Então, para você ver que o nosso fator raça e fenótipo, ele é determinante de uma vida. Determinante. E a questão, se a gente não descobre isso, principalmente negros e negras, você carrega essa culpa para a vida inteira, achando que foi você. Né? Brancos do Brasil, dependendo, não precisa ser excepcional para algumas vagas, assim, tem cada gente medíocre, né? Mas assim, o fenótipo fez você chegar aonde chegou. E isso é perverso, cruel, é adoecedor no Brasil, né? Adoecedor. No Brasil, nos Estados Unidos, enfim, tanto que, por exemplo, James Baldwin de lá, ele veio para cá. Não que a França seja melhor, mas ainda há uma mobilidade muito maior do que no Brasil e do que nos Estados Unidos. Imagina, Fabiana, eu, com 22 anos, ingressei no serviço público e fui direto para o Ministério da Justiça, um dos ministérios mais vistos ali da Esplanada, né? Mais solicitados ali da Esplanada. Então, você imagina a minha trajetória dentro desse órgão. Como foi difícil. Uma mulher negra retinta naquele espaço. Tem que deixar escrito, viu? Porque essas coisas... Então, a minha vontade é escrever um livro como você escreveu. Não sei se eu vou dar conta, né? Dá sim. Tem que começar, botar lá e tem que contar. Porque eu tive uma trajetória assim, singular. Uma mulher negra, um corpo negro, num espaço totalmente branco. E eu estou saindo agora, né? São 35 anos de vida pública. Não foi uma tarefa nada fácil. Imagino. Como diz uma amiga, né? Você entrou no seu antilugar. Porque tem lugares, como Lélia Gonzalez diz, né? Lugar de negro. Tem até um livrinho que se chama, que tem esse nome, Lugar de Negro. Qual que é o lugar? Favela, né? Os grotões da miséria, enfim, qualquer ambiente que a gente não está e que não condiz com esse estereótipo, a vida torna um inferno, né?
Desse O jeito. apartheid social, né? Para mim foi sempre muito presente essa questão do apartheid social, né? Porque eu muitas vezes fui enviada a eventos, um dia, só para te dar um exemplo, um dia me indicaram para representar o Ministério no Senado Federal. Aí cheguei no Senado, conversei com a pessoa que me recebeu, falei meu nome, né? E aí, daqui a pouco, meu telefone toca. E aí, o pessoal lá do Ministério, Márcia, você está onde? Falei, ué, aqui no Senado, não foi para cá que vocês me mandaram? Ela, mas o pessoal está ligando aqui te procurando. Eu falei, pois fala para eles que eu estou aqui, sentada na frente deles. Né? E inúmeros casos que eu posso relatar de eventos que eu fui e que eu era a única pessoa negra, a única. Hoje em dia, a gente já tem uma certa quebra dessas representatividades. Porque É dilacerador, viu? O isolamento do negro que sobe. Sueli Carneiro tem um livro, um texto que fala Negras no Poder, que quando elas galgam espaços de poder sozinhas, é uma solidão que pode ser dilaceradora, porque você olha para o lado assim, você não vê mais ninguém dos seus. Você olha para o outro, você só vê branco, de uma hostilidade, porque o racismo ele passa através do olhar, daquele sorriso de deboche cínico, né, que te olha de cima embaixo. Enfim, ele é feito justamente para destruturar a pessoa no que ela tem de mais precioso, né, que é a sua dignidade. Então, os ambientes que são, na maior parte, brancocêntrico, tem alguns códigos de conduta de pessoas brancas que são adoecedoras para pessoas negras, né? Então, é um percurso que precisa ser registrado para a gente deixar para a história. Quanto mais pessoas negras escreverem das próprias vivências, porque isso não é só escrita de si, é escrita social. Você está denunciando a dinâmica de uma sociedade, né? Então, vale a pena repensar mesmo um projeto de escrita que dê conta desses 35 anos de vida concursada. Tem mais alguém que gostaria de fazer pergunta? Temos a Priscila com a mão levantada. Pode abrir o microfone, Priscila. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fabi. Fabi, eu te chamo de Fabi porque eu me sinto muito próxima de você depois de ler o seu livro e não tem como ser diferente. E eu não digitei a pergunta porque é um pouco complexa, eu nem sei onde ela vai terminar. Então, eu estou na Faculdade de Filosofia Federal aqui de São Paulo, Unifesp, e as minhas aulas de quinta são com o professor Edson Telles, que é um professor que, criança, ele passou pela ditadura, ele foi ver a mãe ser torturada. E o professor Edson Telles é um branco com consciência, como eu falo dele quando estou falando com os meus colegas. E a gente está estudando o Achille Mbembe na aula dele, o livro Políticas da Inimizade. E o Achille Mbembe, ele fez uma pesquisa sobre o racismo e ele fala sobre o apartheid na África do Sul e fala sobre as leis de segregação nos Estados Unidos. E ele fala que ele não conseguiu pesquisar o Brasil, porque o Brasil tem uma democracia do mito racial. Então, o Brasil se vendeu para o mundo como um lugar em que o racismo não existe. Ele colocou o Pelé no mundo como o rosto do futebol. Então, como assim o negro galgou esses espaços aí, né? E eu falei que eu não sabia onde a pergunta ia terminar, né? Na verdade, eu tô começando de verdade a minha vida acadêmica agora, aos 36 anos. Eu tive oportunidades, mas eu nunca me senti merecedora de chegar em lugar nenhum. Então, depois de muita terapia, a gente começa a se enxergar, né? Mesmo com as coisas em volta. Eu não estou num lugar de grande destaque acadêmico ainda. Eu trabalho hoje numa indústria têxtil e é onde eu passo muitos processos difíceis, as pessoas me ignoram, as pessoas viram as costas para mim, eu me sinto totalmente sozinha, estando numa empresa pequena. E aí eu vivi na igreja 35 anos da minha vida, rompi também com a igreja lá em 2018, inclusive aquele trecho em que você fala do seu filho que ficou doente, foi um momento que você rompeu de verdade com a igreja, eu me senti muito naquele momento.
E a minha grande pergunta é: vocês acreditam, vocês todas, né, e a Fabi principalmente, que os nossos filhos, os nossos netos, ou os nossos bisnetos verão o fim do racismo? Porque a gente fala muito, a gente expõe, hoje, né, não tem tanto tempo assim que a gente expõe o que a gente vive. Só muito recentemente é que nós abrimos a nossa boca e dizemos que não vamos nos calar. Mas vocês conseguem ver um livramento do racismo e os nossos filhos e netos e bisnetos chegando a esses lugares, não sozinhos? Porque a sensação que eu tenho, na universidade que eu estudo, eu convivo com pessoas negras, mas é incrível como eu não consigo me conectar a elas, né? E eu coloco tudo isso na conta de o trabalho que a branquitude faz é um trabalho muito bom, porque eles se unem, eles se protegem, e a gente não consegue fazer isso em larga escala, como eles fazem, né? Tem aquele livro, O Pacto da Branquitude, que você acabou de citar, eles realmente se protegem. Recentemente eu passei por um processo de ser agredida fisicamente no trabalho por um homem velho, branco, e quando eu fui reportar isso ao meu chefe, ele disse: ah, mas você e ele já tem uma rixa entre vocês dois, ambos são brancos, e você nem é tão negra assim, Priscila, você não é negra? Então, assim, existem. Eu não consigo ver o fim do racismo, não consigo visualizar um filho meu, um neto meu vendo o fim do racismo. Até porque clubes como esse que você citou em Jundiaí, para mim, Priscila, parece uma utopia, porque eu nunca consegui ver e nem viver momentos assim. Existe um bloqueio. Quando eu tento me conectar a uma colega negra, existe um bloqueio da minha parte, eu sinto que existe um bloqueio também da parte delas, que a gente não sabe de onde vem, porque por não sabermos de onde vem, não conseguimos nos livrar dele. Então, acho que essa é a pergunta. Não sei se ficou muito claro. Não ficou claro. Então eu vou tentar responder. Então, essa pergunta sua, Priscila, sabe que eu fico muito curiosa se ela fosse feita a um grupo de pessoas brancas, totalmente brancas, né? De perguntar no grupo, vocês acham que o racismo um dia vai acabar? Eu gostaria muito, assim, de ouvir os comentários. Sabe por quê? Porque o racismo depende, o fim dele depende dos brancos, né? Não da gente. Então, assim, por isso que eu acho que é difícil responder a algo que depende de um outro grupo, que se dependesse da gente já tinha acabado, né? Porque lutadores não faltam, né? Mas sabe que o que talvez eu seja otimista demais, é que eu penso que o nosso papel, né, é trabalhar a gente, essas dores, essas revoltas, essas raivas, né? E tentando entendê-las para que realmente a culpa saia do nível individual. O que eu posso dizer é que eu tenho esperança é que para as próximas gerações o peso, a dor, seja muito menor do que o que a gente vive, a minha geração viveu, a tua, a da minha avó, porque eu sinto, com relação à minha avó negra, já estou assim anos-luzes, né? Porque é uma mulher que foi submetida em todos sexualmente, fisicamente, trabalhou a vida inteira para fazendeiro sem trabalho, sem salário, foi explorado, enfim, né? O que se espera das próximas gerações é que a gente consiga pelo menos abrir algumas trincheiras para que os que vêm aí tenha menos impacto, né, não sejam destruídos na sua subjetividade, porque gerações inteiras foram destruídas na própria subjetividade. E quando eu falo no livro de ficar em pé, né, de tentar ficar em pé na vida, é justamente conseguir o que muitas das nossas mães, avós não conseguiram, né? Que se partiram criando filhos sozinhas, como reproduzir a lógica de exploração, né, que foram massacradas por companheiros, por patrões, enfim, o que a gente consiga romper com essa lógica. É por isso que eu faço aqui uma ode, eu faço um agradecimento às políticas sociais de cotas. Né? Durante o lançamento do meu livro na cidade de Goiás, interior de Goiás, né, que é
cidade que se chama Goiás também. Eu recebi, na roda de conversa, na livraria Leodegária, uma moça negra que levou a própria mãe, uma mulher negra, e ela disse assim, na frente de todo mundo, gente, eu estou aqui com a minha mãe, que ela é ainda empregada doméstica, e eu sou a primeira geração da minha família que não faço esse trabalho. E a minha família trabalha para a mesma família há décadas. Então, praticamente, as famílias foram passando a empregada, né, adiante, e a empregada foi reproduzindo filhos, e os filhos continuaram, né? E essa menina rompeu com esse ciclo através da universidade pública, né? Então, assim, o que a gente espera é que, né, além do esforço que a gente está fazendo, é que justamente exista um poder público que nos dê, que nos mantém firme nisso e que possa elaborar políticas para que a gente sozinho não dá conta, né? Teve muito talento desperdiçado nas nossas gerações por falta de oportunidade e que continuaram reproduzindo ciclos e ciclos de exploração, né? É isso, Priscila. O fim do racismo depende de branco. Eu gostaria muito que brancos pudessem pensar sobre isso, né? E que, de nossa parte, eu acho que é muita gente construindo, embora existe, sim, uma parcela de negros extremamente alienados e que é difícil conviver, mas que a gente tem que pensar que também é fruto do racismo. Lutar o tempo inteiro, gente, não é para qualquer um, é cansativo. Muitos preferem, por questão de sobrevivência, se calar e se alienar dessa realidade, né? O silêncio também é uma estratégia. Embora não o proteja, mas ele acha que está protegido, né, de não falar disso. Então, eu espero que a nossa geração deixe algumas marcas e abra caminho para as outras que estão vindo, né? Cecília Vieira gostaria de fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, Cecília, fica à vontade. Bom dia a todas, todas e todos. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Saber que Márcia conseguiu fazer essa conexão com Fabiane, e a gente está aqui fazendo essa discussão. Fiquei pensando, Priscila, na sua fala, quando você fala, né, sobre essa perspectiva de se a gente pode ter algum alento, né, de pensar nisso. Acho que muito depende disso que Fabiane falou, mas acho que uma outra política muito importante para a gente pensar é os espaços educacionais, né? A escola tem um papel fundamental para que a gente possa, de fato, vencer o racismo. Eu estou falando de Goiânia, eu participo de um coletivo que se chama Geninhas em Movimento, do NEAD aqui da universidade, e a gente tem feito, nesse mês de novembro, uma programação de falar não só incidir sobre a formação inicial na universidade, mas também nos espaços educacionais. E para mim tem sido uma retomada, porque por conta da pandemia, né, é agora a primeira vez que a gente está voltando. E eu posso dizer para vocês que me deu um alento pensar futuro, sabe? A partir disso que a gente fez. Então, a gente fez um espaço de contação de histórias, e era muito interessante, Fabiane, ver sempre ao final das falas as meninas e as mulheres se aproximando da gente, percebendo que a gente estava ali, que a gente era real. Num desses movimentos, eu levei minha sobrinha, e ela tem 20 anos, e ela ficou assim, tia, essa menininha já me abraçou não sei quantas vezes. E aí a menininha vinha, me abraçava, depois ela voltava e abraçava a gente, tipo assim, vocês estão aqui mesmo, né? E aí uma das crianças chegou e viu todo o espaço decorado, e aí ela disse, vocês são da África? Tipo assim, é verdade mesmo? Essa possibilidade, né? Ou mesmo quando grupos de meninas, 11, 12 anos, meio tímidas, assim, sabe aquela coisa de poder tocar isso, esse sentimento que a Márcia passou 35 anos no espaço público, né? De não ter outras mulheres negras, de nós estarmos ali 6 ou 8 mulheres negras, né? Porque a gente era um grupo grande. Então, assim, para aquelas crianças era como que meio que surreal essa presença, mas não uma presença, uma perspectiva subalternizada, era uma presença firme, potente, trazendo o corpo, a dança, a musicalidade. Então, assim, isso me dá esperança, viu, Priscila, de que a gente precisa incidir, principalmente nos espaços educacionais, pensando numa
forma mais ampliada de um movimento educador, como a professora Nilma coloca para a gente, de toda a sociedade. E aí, Fabiana, a pergunta que eu queria fazer para você, eu queria que você falasse, você já contou isso num dos seus textos, mas um pouco sobre a importância de professores na sua vida, especificamente de uma professora que você cita no texto, né, que foi uma professora negra que você teve na sua trajetória e que recentemente você estabeleceu um contato com essa professora. Conta um pouquinho para nós, Fabiana, sobre essa experiência. A Neuza. Ai, ai. Então, a Neuza, gente. Eu falo da minha trajetória, né? Inclusive por isso que o livro ele é também estudado numa disciplina de infância negra, né? Que a Diane Valdez, uma professora que fez o prefácio, recomenda aos seus alunos, né, no curso de pedagogia, porque tem alguns marcadores, né, nas infâncias que nos posicionam e nos diferencia desde muito cedo, né? Então eu falo da minha experiência em escolas públicas do Sertão Mineiro, das violências raciais de classe e da minha trajetória em periferia de Belo Horizonte e das minhas primeiras professoras negras na Fundação de Ensino de Contagem, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, onde eu encontrei professoras negras assim que, puxa, para criança que a gente não tinha referência, na minha geração, a geração Xuxa, né, mulher loira, dos olhos azuis, era, né, aquele era o modelo para a gente não tinha nenhuma referência. E o negro era tudo aquilo que era sujo, era feio, era atrasado, era escravo, Então, ninguém queria se identificar como negro, né? E aí eu chego nessa escola e vejo professoras com cabelo crespo sem alisar, que na época era... Isso a gente vai estar falando de anos 90, que era algo assim raríssimo, né? Todo mundo chamava de cabelo de bombril e que não sei o quê, mas elas estavam lá e, né, com o corpo delas como um campo de batalha, né? É político isso, né? É muito político a gente manter o cabelo, a textura, enfim. E aí eu encontro a professora Neuza nessa fundação. Eu fazia magistério, era professora de didática, né? Então, assim, a primeira professora negra de um empoderamento, inclusive escrevi sobre ela, falo dela no livro, e aí me veio a ideia de enviar o livro a ela. Eu pedi à editora, que é no Rio de Janeiro, de mandar para a fundação. Eu imaginava, bom, a Neuza já aposentou, mas alguém deve ter o contato dela, porque eu não tinha endereço, ela não tem rede social, enfim. E aí a editora mandou para a Neuza, para a instituição, e eu nem sabia se ela ia receber ou não. Tentei, né? E isso já tem mais de um ano. Então, quando foi início desse mês, né? Eu recebo no meu Instagram uma mensagem privada dizendo assim, olha, eu sou filha da Neuza, que você cita no seu livro. Minha mãe está querendo contato com você. Inclusive, ela escreveu uma carta para você e mandou para a editora, mas não sabe se você vai receber. Aí eu, pronto, a Neuza, não é possível, né? E aí ela me disse assim, vamos combinar uma chamada de vídeo. Minha mãe vem aqui para casa, né? Gente, quando a Neuza apareceu no vídeo, assim, foi uma emoção. Aquele corpo preto, envelhecido, mas, né? Com as mesmas características, não aposentou, porque ela ama a educação, né? Isso já se passaram 25 anos, ela ainda está lá, na mesma instituição. E a Neuza cheia de tatuagens, assim, né? Jovenzíssima, moderna, e aí eu ainda brinquei com ela, Neuza, mas o que é isso? Que professora porra louca é essa, né? Ela disse assim, menina, você acredita que tem pais que não querem que os filhos estudam comigo, porque dizem que eu tenho pacto com o demônio, porque eu sou cheia de tatuagem. Aí a gente brincou, ainda disse assim, Neuza, a coisa piorou muito, hein, minha filha? Você nem imagina o quanto é muito mais difícil que na tua época. Porque agora você não pode falar de igualdade de gênero porque é comunista. Não pode
fazer uma crítica, não sei o quê, porque senão, né, feminazi, enfim. E ela está numa instituição pública, né? Então, a gente conversou e partilhou, né, sobre... E a reação dela, ela disse que quando leu o pedaço dela, ela não sabia muito bem quem tinha enviado aquele livro e por quê, né? Então, ela disse que quando chegou na página 140 e 141, que ela viu lá o nome dela e fatos que aconteceram durante a aula, né? Ela disse que a reação foi de choro, de grito, de emoção, que ela não conseguia, né, parar. E aí ela disse, eu estou me sentindo uma rainha africana, porque agora eu chego com um livro na escola e fico mostrando para todo mundo, olha eu aqui, né? Olha eu aqui. E fala para os alunos, e aí ela já passou, né? Recomendou para um monte de gente, e inclusive a instituição quer que eu faça uma visita ao evento, né, na escola, e será uma honra voltar, né? Não, aí eu disse para ela uma coisa assim, Neuza, você acha que eu não ia te colocar na história, né? Ela ficou muito emocionada, porque essas mulheres que têm papéis no dia a dia de transformação, né? Elas não têm, não são reconhecidas. Né? Passaram-se 25 anos, né? A Neuza acho que nunca imaginou que ela seria citada num livro, de tão assim, é um trabalho que se dá, e é pouco reconhecido na vida, né? Então, assim, a felicidade de Neuza, quando ela leu o seu nome, né? As experiências, a didática dela, era a primeira professora que falava de Paulo Freire, de opressão, de igualdade, de justiça social, de que a gente não pode abaixar a cabeça para ninguém, assim, coisas que na minha época, vinda do sertão mineiro, onde a gente só tinha que obedecer e calar a boca, né? Era algo assim impensável, né? Então eu precisava botar a Neuza na história, e para mim esse reencontro com ela foi uma coisa inacreditável, né? Porque a gente ainda está na mesma pegada, né? Que eu não sabia como eu ia. Já pensou? Eu encontro a Neuza, ela está lá convertida, a igreja mais fanática, porque poderia acontecer, gente, votando no Bolsonaro. Não sabia que encontrar, enfim, mas encontrei uma mulher lucidíssima, uma mulher acima, né, do seu tempo, adiante, quer dizer. Então, é isso, essa experiência com a Neuza. Inclusive, eu li uma carta dela, publiquei num livro, né? E ela não tem rede social, mas ela sabe de tudo, né? Aí ela escreveu para mim assim, olha, eu li, viu? Eu vi seu vídeo. Falei, olha, ela não tem rede social, mas está bem antenada lá com as minhas publicações, né? Então, a escola ela tem um papel importantíssimo. Não é Pessoal, determinante, né? Mas ela é fundamental. nós estamos encaminhando para o final. Carolina tinha comentado um pouco atrás, né? Eu acredito nem meus bisnetos. Eu acho que quando ainda estava falando do racismo. E a Alessandra comenta, excelente colocações, que momento tão enriquecedor e necessário, ótimas reflexões. E agora a gente vai ouvir a Giovana Nascimento, que gostaria de compartilhar uma experiência, e aí a gente vai passar a palavra para a Fabiana para os seus momentos finais. E muito obrigada a todos, muito obrigada mesmo pela participação aqui nesta manhã de sábado, chuvosa aqui em Brasília. Giovana? Olá, bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Só não vendo. Então, eu só não vou conseguir ligar a câmera porque eu tô com um problema nela. Tem algum problema para vocês? Não. Ah, então perfeito. Então, eu sou a Giovana, eu tenho 22 anos e eu fui muito tocada por uma fala que diz que uma moça levou a mãe, né, para um evento e ela disse que estava sendo a primeira pessoa a quebrar esse ciclo geracional, né, da pessoa trabalhar na mesma família, enfim. E eu estou sendo esta pessoa na minha família. E tem sido muito complexo administrar tudo que quebrar esse ciclo envolve.
E aí eu queria agradecer principalmente ao CRP e a todo mundo que está aqui hoje, porque realmente foi muito importante para mim ter escutado isso e saber que não sou só eu que está quebrando isso, que por mais que seja muito difícil, porque é um trabalho muito bonito, né? Só que não deixa de ser muito difícil. Eu não sou a única, então eu queria agradecer muito a vocês, de verdade mesmo. Eu fiquei muito tocada e eu fiquei com muita vontade de comprar o livro agora para ler e conversar com a minha mãe, porque ela é empregada doméstica, ela trabalha com a mesma família faz mais de 40 anos, praticamente. Hoje ela tem 60. Então, eu sempre procuro trazer luz a certos assuntos que são desconfortáveis, né? E eu acho que com esse livro eu vou conseguir tocar certos lugares que somente ela está. Eu, enquanto filha de empregada na universidade, sendo a primeira pessoa da família a quebrar esse ciclo, não conseguiria acessar esses lugares. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Muito, muito, muito obrigada. É isso mesmo, Giovana. Gente, a primeira geração que quebra algum ciclo é sempre aquela que leva mais porrada, viu? Então, bem-vinda ao mundo, que é duro, é isso mesmo, mas assim, quem teve na família alguém que quebrou antes, provavelmente colhe outros frutos, né? Mas quem é o primeiro a quebrar algum ciclo, seja ele qual for, né? É sempre muito doloroso, tem muitas questões, tem muita solidão por não entender, né? Inclusive, eu estou trabalhando num outro livro, onde eu estou recolhendo alguns depoimentos de mulheres na faixa de 70 anos, que foram a primeira geração que teve que romper, né? Porque os filhos dela já nasceram com outras condições. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela é filha de uma mulher negra, retinta, psicóloga, filha de um promotor de justiça negro e de uma professora de geografia, ambos negros, retintos, né? Então, assim, o racismo ela sempre sofreu, porque estudou em escola particular e a perversidade das crianças era, assim, coisa de louco. Mas, enfim, o fato dos pais, né, que a mãe que nasceu em fazenda, foi criada, ter rompido antes dela, facilitou muita coisa em termos psicológicos, né? Aliviou muito a trajetória, se economicamente, né? Que em termos emocionais de forças. Então, quem rompe, quem é a primeira na família a romper, tem um peso bem maior nisso tudo, viu? Então, para terminar, bom, além de sugerir, tem um grupo grande de psicólogas ou não, sugerir a leitura do livro, né, porque tem muitos relatos fortes de sessões de psicologia, de como a psicologia ela pode também induzir a memória, as pessoas a construir memórias falsas, memórias, enfim, e passar por cima de verdade. Então, o livro também é um resgate, como diz Audre Lorde. Eu adoro Audre Lorde, que é uma das minhas feministas preferidas, né? Se você não se definir para você mesma, você será objeto de projeção dos outros, né? Então, a necessidade, eu parti lá no início dizendo assim, que a terapia, a escrita ela é terapeuta quando ela te ajuda a elaborar, né? E aí eu termino essa intervenção, essa exposição, dizendo da necessidade de cada um, né, se definir para si mesmo, de ter uma ideia de quem se é no mundo, e isso a gente vai pegando, né, vendo a leitura que os outros fazem da gente, o que condiz e o que não condiz, e ter coragem de dizer, não, isso não é meu, né? Isso não me pertence, né? Isso são projeções. Isso é importantíssimo. Então, eu acho que nesse livro eu consigo fazer algo que, para mim, bom,
essa verdade ninguém tira de mim. Sabe? É assim que foi, tem alguns fatos que ninguém pode contestar, né? Aconteceu, foi assim, essa é a verdade, né? E eu a vivi assim, e para mim é assim, né? E isso dá uma sensação de liberdade muito grande quando você toma nas mãos a definição sobre quem é você, porque é muito importante para pessoas negras, né? Essa coisa de saber quem se é, porque a gente tem, assim, no, na sociedade, assim, milhões de inputs que vão nos colocando, né, sobre o corpo, de quem a gente é, de quem a gente deve ser, né, enfim. E aí, eu citei aquele exemplo lá do professor Ari, na UNB, que alguém fala, mas será que foi racismo? O racismo, ele tenta nos confundir o tempo inteiro e tenta nos enlouquecer. E alguns de nós teve que construir uma memória tão aguçada para que a gente não passe por louco, sabe? Por problemático, né? De realmente reconstruir o que foi. Esse exercício de reconstruir o que foi, né? A partir de fatos, a partir da sua verdade, é uma das coisas mais libertadoras que existe. Então, eu convido, né, psicólogas brancas a estarem atentas às narrativas dos pacientes, principalmente se forem negros, de não induzirem memórias, verdades, né, que não condizem, e pessoas negras de terem coragem de se posicionarem, né, diante de poderes como médico. Audre Lorde, inclusive, ela disse que ela teve que contestar um diagnóstico de um câncer que ela teve, porque ele queria operar e ela não se sentia tão... Né? A gente tem o tempo inteiro que lutar contra poderes tentando nos definir, né? No final, ela teve coragem de dizer que não queria aquilo, enfim, né? Mas, assim, de ser muito sincero com o próprio ser, né? De buscar conhecer e investir forças nessa defesa do nosso eu, para não ser realmente dilacerado nessas interpretações e projeções que a gente recebe todos os dias no trabalho, na universidade, na sociedade, enfim, em todos os lugares que a gente frequenta. Então, é isso. Agradeço quem está aqui presente, quem ficou para ouvir, quem interferiu, quem partilhou, quem também só ouviu, e que espero que, enfim, essa tarde aqui na França amanhã para vocês tenha sido, de alguma forma, proveitosa. É isso. Assim, o pessoal está angustiado que a gente já está acabando, mas, assim, se Deus quiser, nós teremos Fabiane ao vivo em abril. Vamos colocar na nossa agenda. Em abril, Fabiane ao vivo conosco. Eu vou ler aqui algumas colocações que fizeram. Adriane Camilo comenta: eu agradeço o momento, aprendendo com mulheres admiráveis. Mariana, intérprete de Libras, comenta: eu interpretando e segurando a emoção aqui com a história da Neuza. Fabiane Moreira comenta: agradeço muito por este espaço e este bate-papo, foi ótimo, me identifiquei, assim como a Giovana está falando. Enfim, vou precisar sair mais cedo, mas foi muito enriquecedor. Priscila Lima comenta: compre, estou presenteando para todas as minhas amigas negras. Emily comenta: estou muito agradecida por esse encontro. Daqui uma semana, irei apresentar um TCC que fala de minha escrevivência. Escutar sobre sua trajetória de escrita, Fabiane, é como se eu desse o acessar as dores. Foi muito engrandecedor, muito bom escutar cada fala. Carolina Souza comenta: eu me sinto pertencente nesse evento, porque como mulher negra, estudante do penúltimo ano de psicologia, é o primeiro evento em 4 anos estudando psi que vejo a maioria do público de mulheres negras como eu. Conheci o trabalho da Fabiana a partir da indicação da minha querida professora de sociologia, doutora Lidiane Maciel, que é a única docente negra
que tenho na grade dos docentes da faculdade. Um presente estar aqui. Muito obrigada, Fabiana, a todas as mulheres que estão aqui, e ao CRP 01. E a Cecília Vieira, de Goiânia, minha amiga querida, que eu amo, que tive a oportunidade de conviver e agradeço muito, viu, a nossa convivência, viu, Cecília? Tem semana que a gente fala todos os dias, né? Muito obrigada por tudo, viu, amiga? Venha participar do grupo Geninhas. Estamos estudando Mulheres Negras, um grupo de mulheres negras da UFG, Geninhas em Movimento. Eu agradeço a Fabiane, agradeço mesmo de coração, não tenho palavras para agradecer essa sua disponibilidade de estar conosco nesta manhã. Te espero em abril, e vamos dar aí um evento presencial, vai ser muito bom, um encontro nosso com você. Acredito que vai ser muito importante para todas nós esse evento. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. E antes de vocês apagarem aí, a gente vai projetar um slidezinho. Então, quem puder aí, segura aí mais um pouquinho e assista, tá bom? Muito obrigada, Fabiana, muito obrigada a todas as mulheres aqui presentes, muito obrigada, Cecília, muito obrigada, Maiara, que foi a nossa a servidora do CRP que nos deu esse apoio na manhã de hoje. Muito obrigada às intérpretes de Libras, foi um prazer estar com vocês na manhã de hoje. Muito obrigada às colegas do CRP que estão aí nos ouvindo. Muito obrigada a todos e até breve, se Deus quiser. Obrigada, Fabiana. Pessoal, antes de encerrarmos, Márcia, só um minutinho, a gente pode fazer um registro, se vocês puderem abrir as câmeras, para a gente ter esse registro desse dia, dessa manhã. Um segundinho. Pegar mais perto. Enquanto o pessoal vai abrindo as câmeras, só um recadinho. Ótimo. É só um recadinho que a gente teve um probleminha com os certificados nos minutos iniciais, mas a gente já corrigiu com o aviso do Márcio, se eu não me engano, foi esse o rapaz que avisou. E quem enviou e teve algum problema, a gente já emitiu os certificados e já enviou por e-mail. Então, dê uma olhadinha na sua caixa de spam, se não caiu lá, porque já foi enviado por e-mail para todo mundo, tá? Vamos fazer o registro, então? No 1, 3, 2, 1. Fizemos o registro aí. Vamos compartilhar agora um vídeo sugerido pela conselheira Márcia Maria da Silva. E povoada é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoada em relação à terra, né? A terra é povoada, mas também essa terra, a gente também é terra que povoa. Deus te ajuda e te livre do mal. É tudo bom, viu, dia? Eu sou uma, mas não sou só, minha. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. 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 Mas não sou só mesmo. Obrigada, Maiara. Tudo de bom, viu? Obrigada, a você, gente. Márcia. Um abraço para todas vocês e a gente continua aí, né? Não é fácil, Sim, não. vamos conversando. Estamos juntas. Um beijão. Um beijo no coração de cada um, viu? Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo. Beijo.